18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6h02 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite pra todo mundo que tá sintonizado aqui na 100,7. Chegou a melhor hora do seu dia, hora de ficar bem informado aqui no 18 horas. Mix. Lembrando aí, querido ouvinte, você pode participar pelo WhatsApp do 18 horas, que é o 994887592, valendo a sua participação. Exatamente, Carlão. Queremos saber de você, ouvinte, qual é a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas, nas nossas reportagens. Manda um alô pra gente que a gente tá aguardando. Manda aí. Mix. Legal, vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Professores e pedagogos reivindicam o reajuste salarial de 17% ao governo do Amazonas. Ex-servidor da FUNAI é preso pela Polícia Federal, acusado de abusar de 20 indígenas aqui no Amazonas. Manaus está entre as 20 piores cidades em saneamento básico do país. Após anunciar candidato do PL à prefeitura, Bolsonaro diz que vem a Manaus em maio. Hora 6h03, mais uma vez boa noite para você em 100,7. Sejam muito bem-vindos. Vamos até às 7 com os destaques desta quarta-feira, 20 de março de 2024, no ar para você em mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Olha aí, hein? Que interessante, nós temos uma reviravolta no caso da retirada dos flutuantes do Lago Tarumã-Açu. Reviravolta. A Justiça Estadual suspendeu a ordem de remoção e desmonte dos flutuantes. E quem tem os detalhes é o André Meireles, que está atento já a esse assunto há algum tempo, desde o início dessa polêmica toda. André, e aí, realmente é uma mudança aí no processo, não é isso, André? O que vai acontecer agora? E o que aconteceu? Nessa saga dos flutuantes a gente chama aí de uma reviravolta, né? Muito boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie Moraes. É uma saga mesmo, né, cara? Exatamente. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7 na Mix e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Muito boa noite. Olha, essa decisão liminar é do juiz Glenn Hudson Paulaim Machado, da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Manaus, que foi publicada hoje. E essa publicação mantém apenas as remoções das estruturas abandonadas. Esse trabalho já está sendo feito, né? Os flutuantes que estão abandonados ali nas margens do rio Tarumã-Açu já estão sendo retirados e as estruturas também estão sendo destruídas aí pela Prefeitura de Manaus por ordem da Justiça, né? E conforme essa decisão, a decisão da retirada apenas dos flutuantes abandonados, a suspensão é válida até que a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TEJAM, se manifeste e promova o diálogo entre as partes envolvidas, né? Isso está conforme previsto o Conselho Nacional de Justiça e da portaria do TEJAM, que é o Tribunal de Justiça do Amazonas, que estabelecem protocolos para o tratamento das ações que envolvem aí despojos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, né? Ou seja, aquelas pessoas que moram ali em flutuantes e vivem em situação de vulnerabilidade, né? O magistrado, ele acatou a solicitação da Defensoria para atuar no processo na condição de custos vulneráveis, ou seja, o que possibilita que a Defensoria ingresse em processos como guardião de grupos ou pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo que eles já tenham até mesmo um advogado. Por quê? O que isso acontece? Isso acontece que a Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas, ela foi acionada por pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade e que moram ou trabalham em flutuantes e que com essa decisão pela retirada ficaram aí sob risco de, entre aspas, perder as moradias, perder o sustento. É aquela situação que a gente falou aqui, né? Dessas, são mais de 900 flutuantes, né? Instalados aqui nas margens nas margens da nossa capital. Só que desse total, 254 flutuantes, mais de 190 famílias, né? São flutuantes
flutuantes de moradia. São ribeirinhos que moram ali naquela região. E foi inclusive a Associação de Moradores da Marina do Davi que foi até a Defensoria Pública do Estado solicitar aí apoio para que eles permanecessem ali no local, já que eles têm ali como o Tarumã-Açu como principal fonte de renda. Agora, André, continua então tudo como está, tipo assim, os moradores continuam utilizando a área e o comércio também continua funcionando normalmente até que a comissão resolva o caso, é isso? Isso mesmo, até que essa comissão resolva, vai ficar tudo como está, exceto os flutuantes que estão considerados ali abandonados no local, onde já estão retirando. Exatamente. A própria Justiça, a própria Prefeitura de Manaus já tinha notificado essa retirada desses flutuantes. Estava programada para semana que vem, né, André? Semana que vem já. Inclusive, nessa semana já começou o trabalho de retirada, mas apenas dos flutuantes que estão abandonados ali às margens do Tarumã-Açu, que fica na zona oeste de Manaus, não é isso? E para a gente entender um pouco melhor, conversamos aí com o defensor público Carlos Almeida Filho. Segundo ele, essa situação acontece porque não houve o devido processo legal e um processo que envolve, né, uma reunião de interesses aí de todas as partes, né? Pra gente entender melhor o que isso significa, vamos ouvir a fala do defensor público Carlos Almeida. Bom, a Defensoria foi procurada tanto por representantes de moradores e demais comerciantes da área, como foi demandada pelo próprio processo, em decorrência da própria processualística civil. E ao analisar o processo, se identificou que a pleiade de direitos envolvidos não tinha sido adequadamente contemplada, até porque sequer houve adequadamente devido ao processo legal. Foi por essa razão que se tomaram alguns expedientes importantes, como a propositura de uma ação declaratória de inexistência de coisas julgadas, a querela nulitatis, bem como o peticionamento para a própria vara solicitando a suspensão da execução, principalmente por conta da criação de uma comissão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para a resolução de conflitos fundiários, em obediência aos efeitos da ADPF 28 do Supremo. A comissão, ela tem justamente essa competência, que é de analisar conflitos como exatamente esse, onde haja a remoção de uma quantidade bastante grande de envolvidos. Esse é o problema que existe nessa demanda, porque fora a óbvia questão ambiental que está tratada na ação civil pública proposta em 2001 pelo MP, existe também direitos ao desenvolvimento envolvido, direito ao trabalho envolvido, questões urbanísticas envolvidas, as questões relativas à moradia, já que comunidades tradicionais também existem na localidade e nenhuma delas teve voz ao longo desse ano. 18 horas. Tá, então, Nathalie, Carlão e ouvintes também ligados aqui à sonora, a fala que a gente ouviu agora é do Carlos Almeida, defensor público, falando aí sobre essa situação do processo de retiradas dos flutuantes, que agora, antes era para ser retirados mais de 900 flutuantes ali das margens do rio Tarumã-Açu, e que agora, através do pedido da Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas, a Justiça acatou o pedido e não vai ser mais retirado os flutuantes que estão em funcionamento. Continua, né? tudo como está. Como está. Inclusive, né? Carlão, hoje pela manhã eu tive ali naquela orla do Educandos, ali na orla da Manaus Moderna, ouvindo uma denúncia dos moradores do Educandos, porque os flutuantes que estavam instalados no Tarumã-Açu, que deveriam ser retirados já a partir da próxima semana com a decisão da Justiça do Amazonas, eles começaram a migrar para a orla ali da Manaus Moderna. Inclusive, né, segundo ali a Associação de Moradores do Educandos, 11 flutuantes chegaram ali para ficar ali debaixo da ponte do Educandos mesmo, só nos últimos dias. E aí, eu não sei como é que vai ficar toda essa situação, aí a gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos da saga da retirada dos flutuantes, André. Exatamente. Fechou, isso, André? Né? Fechou aí desses flutuantes aí, né? São 9, só para lembrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, são 913 flutuantes, sendo que 194 são residenciais, ou seja, usados apenas para as moradias. Aí 251 serve como garagens de embarcações, 415 para o comércio e 53 como pier.
Continua tudo igual, então, lá no Tarumã Sul, até o resultado aí da comissão. 6h11, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olhem, professores e pedagogos de Manaus denunciam atraso no pagamento da database dos trabalhadores da SEDUC na capital e reivindicam 17% de reajuste nos salários deste ano. A categoria tenta diálogo com o governo do estado desde o mês de janeiro, mas até agora eles não foram atendidos, Carlão. E quem tem os detalhes sobre essas negociações é a repórter Odinei Araújo. A diretoria do Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos que trabalham na capital, deu um prazo para que a Secretaria de Educação do Amazonas, SEDUC, dê algum sinal sobre os pedidos de diálogo com o governo do estado quanto ao início das negociações da database de 2024. O prazo encerra nesta quinta-feira, dia 21. Caso não haja resposta, a diretoria do Asprom Sindical vai até a sede da SEDUC na sexta-feira, dia 22, para tentar ser recebida pela secretária de Educação, Arlete Mendonça, como informa o coordenador jurídico do sindicato, Lambert Melo. Nós estamos tentando diálogo com o governo do estado desde janeiro. Nós mandamos um ofício para a então secretária de Educação, a senhora Josefa Chaves, mas até o momento em que ela esteve como secretária, ela não respondeu ao nosso ofício. Quando houve a tomada da posse da atual secretária de Educação, a senhora Arlete Mendonça, nós imediatamente encaminhamos o outro ofício, também solicitando audiência para que nós tivéssemos a abertura do processo de negociação da database. Mas a database de 2024 venceu no dia 1º de março e os salários desse mês já deveriam vir com reajuste, mas isso não vai acontecer, segundo Lambert Melo. A folha de pagamento da SEDUC já fechou e não foi aplicado reajuste salarial nos salários de março, porque simplesmente não houve nenhuma negociação até o presente momento. Nós estamos aqui no dia 20 de março e não teve nenhuma resposta da SEDUC, nem da secretária Arlete, para com o nosso ofício solicitando essa audiência, essa abertura de negociação. Então nós estamos com a database atrasada. Por conta disso, na sexta-feira passada, a categoria realizou a Assembleia Geral, que contou com a participação do economista Hinaldo Seixas, que trabalhou na sede do DIEESE e que apresentou um estudo sobre as contas do governo do estado para embasar as decisões da categoria. Na Assembleia foi aprovada uma pauta com 22 itens de reivindicações para melhorias na carreira do magistério e o percentual de reajuste salarial de 17% para recuperação de perdas salariais e ganho real. O resultado da tentativa de diálogo será analisado em nova Assembleia Geral dos Professores e Pedagogos de Manaus no sábado, dia 23, às 9 da manhã, no Centro Pastoral da Igreja Católica de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Nova. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h15, Manaus, e atenção para esse dado importante. Manaus está entre os 20 piores índices de saneamento básico do Brasil. É o que aponta o ranking do saneamento 2024, publicado hoje pelo Instituto Trata Brasil. Em 2023, a capital amazonense ficou em 83º lugar na classificação geral. E de acordo com o ranking, enquanto Manaus apresenta 99,49% da população com acesso à água tratada, apenas 26,09% dos manauaras possuem acesso à coleta de esgoto. Olha só, o investimento anual médio em saneamento por habitante em Manaus é de apenas R$ 115, metade do patamar nacional médio para universalização, que é de R$ 231 por habitante anualmente. E segundo o Instituto Trata Brasil, em 5 capitais da região norte, Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá e Porto Velho, menos de 35% do esgoto
é tratado. As 3 últimas posições do ranking, Carlão, são ocupadas aí por outras cidades da região norte, como Porto Velho, em Rondônia, Macapá, no Amapá, e Santarém, no Pará. Olha só, já na contramão desse processo, o Maringá, no Paraná, tem os melhores índices de saneamento básico do Brasil. Maringá, Paraná, tem 99,99% de água tratada em esgoto, seguida de São José do Rio Preto e Campinas. Agora 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um ex-servidor da FUNAI, Fundação Nacional do Índice, Gilmar Palheta Assunção, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal. Ele é suspeito de cometer abusos sexuais contra adolescentes e mulheres de comunidades indígenas no Amazonas. Infelizmente, né, mais um caso de abuso aí. E o investigado, Carlão, que foi coordenador da FUNAI na região por mais de 10 anos, e ele presidia, inclusive, uma organização indígena. Quem está por dentro de toda essa situação é o repórter André Meirelles, que tem mais detalhes. Boa noite mais uma vez, André. Seja mais uma vez bem-vindo aqui aos estúdios do 18 horas. Conta pra gente. O acusado já tinha sido exonerado da FUNAI depois das primeiras denúncias em setembro de 2023, é isso? Boa noite mais uma vez a quem está chegando aqui com a gente. Olha, isso são as informações da Polícia Federal. Ele foi exonerado do órgão após as primeiras denúncias que aconteceu em setembro de 2023. Assunção é suspeito aí de abusar de meninas e mulheres em troca de ajuda em processos de aposentadoria, benefícios sociais, abertura de conta bancária e até mesmo para corrigir dados cadastrais em órgãos públicos, né? A prisão de Assunção aconteceu durante uma operação aí da Polícia Federal em uma casa ali no município de Nova Olinda do Norte, isso aqui no interior do Amazonas. E segundo a investigação, pelo menos 20 pessoas podem ter sido vítimas do ex-servidor que foi exonerado após as primeiras denúncias, né? Então é um caso que vem aí há meses, né? Setembro, outubro, já estamos no mês de março, e de acordo com a polícia, Assunção, né, ele foi até mesmo coordenador da FUNAI na região por mais de 10 anos, olha só, e declarado indígena Munduruku. Ele também é servidor da Secretaria de Educação do Amazonas, que é a SEDUC. Então a gente procurou a SEDUC para saber o posicionamento, e então enviou uma nota, e segundo essa nota, a SEDUC informou que ele é servidor efetivo do órgão e foi afastado cautelarmente em 14 de dezembro do ano passado, né? Enquanto as investigações seguem. E em 2024, quer dizer, neste ano, esta é a terceira ação da polícia em combate aos abusos sexuais contra indígenas aqui no Amazonas, né? Ou seja, outras situações parecidas como essa já aconteceu, e aí a Polícia Federal não deu mole e foi atrás, investigou e já fez aí várias buscas, apreensões e prisões sobre combates, né, de exploração sexual que envolve mulheres, que envolve crianças aqui no Amazonas, né? Então a gente, agora o servidor está aí preso, né? Vai continuar à disposição da justiça. Nathalie e Carlão. Ok, agora 6h20. Valeu, André. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, nós vamos agora falar dos bastidores da política amazonense. Cíntia Blink já está por aqui. Cíntia, vamos falar de Davi Almeida, do prefeito Davi Almeida, que confirmou que será sim candidato e escolheu a irmã Dulce já, né? Já colocou ela no esquema para coordenar a campanha. Inclusive, ela vai ter que sair da gestão, não é isso? Boa noite, Cíntia Blink. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie, todo mundo que está com a gente na 100.7. Exatamente isso. Eleição em Manaus 2024 passou a estar sim no assunto do prefeito Davi Almeida, e ele anunciou que virá para reeleição, como já era esperado, enfim, de qualquer prefeito, né? A gente espera que venha para reeleição. E ele traz essa novidade de que Dulce Almeida, atual secretária de Educação do município, vai sair da secretaria. Ele disse que mais ou menos para o próximo mês, em abril mesmo, para que ela passe a coordenar a campanha dele. Então, ele avisou também que ela não vai disputar nenhum cargo, nem pode por lei, né, por ser familiar dele diretamente.
e ela vai participar e coordenar a campanha dele. Então vai ter uma missão importante dentro desse ano político. Blink, e aí, depois de anunciar o deputado federal Alberto Neto como pré-candidato a prefeito aqui de Manaus pelo PL, o ex-presidente Bolsonaro anunciou aí que vem, né, aqui a nossa capital, Manaus, no mês de maio. Conta pra gente, agora com toda essa situação, o Bolsonaro acabou colocando a nossa capital, né, Manaus, como prioridade na agenda durante esse ano aí eleitoreiro? Exatamente, a gente viu ontem, né, que ele fez um vídeo ao lado de Alberto Neto, capitão Alberto Neto, que é deputado e agora pré-candidato do PL, campeão aí do PL, apostando para poder ser o próximo prefeito de Manaus. Legal. E aí ele coloca em maio, de acordo com o deputado delegado Péricles, que é deputado estadual, em maio a gente vai ter o ex-presidente em Manaus, justamente cumprindo a agenda aí ao lado de Alberto Neto. Claro que isso não à toa, né, gente? A gente está em um ano eleitoral. E isso tem o seu impacto. Então ele vai estar por aqui e acredito que virá mais vezes, mas a próxima vinda, não tem exatamente uma data, mas diz que em maio ele já estará por aqui ao lado do capitão Alberto Neto para cumprir aí a agenda de um pré-candidato, né? Junto ali do pré-candidato. E não é só ele que vem não, né? Ano eleitoral as estrelas começam a aparecer, né? As estrelas nacionais, elas começam a aparecer. Quem tem data marcada também já aí, né? Já está na agenda para vir a Manaus, é o deputado federal Nicolas Ferreira, que é uma estrela da direita, inclusive, no Brasil. Ele vem fazer o que por essas bandas, Blink? Ele apareceu em um vídeo junto com Alberto Neto ontem. Decidiu ligar o celular e fazer vídeo. A gente sabe que Nicolas Ferreira, assim como o Bolsonaro, tem uma grande aceitação também, né, por parte de quem apoia Bolsonaro, por parte dos bolsonaristas. E ele também virá a Manaus nesse mesmo intuito, juntamente com Alberto Neto. Então nós teremos aí algumas visitas e isso mostra que Alberto Neto está colando nele, tentando demonstrar que ele é o candidato da direita, que ele é o candidato apoiado por Bolsonaro e ele sabe muito bem o peso que isso tem. A gente tem isso até em pesquisa eleitoral que mostrou que 50% dos que apoiam Bolsonaro também apoiariam quem Bolsonaro dissesse que, esse aqui é meu candidato, esse aqui é para apoiar. Então todo o time do Bolsonaro vai apoiá-lo, é isso aqui, Manu? É o que... As estrelas principais, né, do PL, exatamente, porque mesmo que o Nicolas seja de um outro estado, de um outro nicho, né, e tudo mais, mas ele tem um apelo também, com o Brasil inteiro. Ele é um nome que é conhecido pelo Brasil inteiro. Então ele vem fazer exatamente esse papel. Bacana. Blink, falando aí dos apoiadores do Bolsonaro, né, aquele vídeo de ontem deu o que falar e a pergunta que não quer calar. Sim. Cadê o Menezes, mano? Ele já se pronunciou sobre esse assunto. Por que ele não estava ali naquele vídeo? Responde pra gente, conta pro nosso ouvinte o que foi que aconteceu. Pois é, eu fui perguntar pra ele e Menezes costuma ser bem falante, viu? Principalmente quando o assunto é diretamente ele. Quando ele foi assunto sábado, ele foi falar com a imprensa, quem perguntou ele atendeu, mas dessa vez ele se jogou aí num ostracismo. Ele chegou a ler, mas não respondeu não. O que estava acontecendo, não respondeu porque ele não estava naquele vídeo. Ele tá na dele. Outras pessoas do PL que estão acompanhando muito de perto essa história, me disseram assim, olha só, é uma questão de tempo. Esse não é o momento de assumir o vice ainda. Mas assim, não colou, né? Porque a gente tinha uma chapa puro sangue sendo anunciada há muito tempo, desde o ano passado se falava disso. E agora, como assim que não é o momento, tem que esperar mais um pouco? E isso, vamos lembrar, dias antes, ele estava segurando a mão de Roberto Cidade e o Wilson Lima. Porque foi no sábado e ontem foi o anúncio do PL com Alberto Neto, né? Então, será que esse aperto de mão, essa subida no palanque com Cidade e o Wilson causou um impacto ali dentro do PL e agora ele não está apto a ser o vice? Essa chapa puro sangue pode ser que não seja tão pura assim, que vai vir um pouco misturada? Enfim, a gente tem que acompanhar para saber. Mas que Menezes não tá tão bem assim no PL, isso é bem evidente, né? Porque senão ele estaria naquele vídeo sem dúvida alguma. E ele contaria pra gente, não pude estar por causa disso e daquilo. Como ele resolveu ficar calado, o que a gente entende ele não foi
foi chamado para esse vídeo. Ele poderia nem ser anunciado como vice, mas ele poderia estar ali. Exatamente. Sim. E ele sempre esteve presente com o Bolsonaro, até em momentos em que não significava nada, né? Mas só para dizer, olha só como a gente é parceiro. Isso sempre foi informado. Beleza, é isso, Blink? É isso. Então tá, até amanhã. Até amanhã, volto amanhã com mais informação pra você. Valeu, Blink. 6h26, você é o melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, o feirão limpa nome. Atenção que essa é pra você, hein? É prorrogado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Consumidores têm acesso a descontos e condições especiais para regularização de pendências com concessionárias de água e luz, incluindo parcelamentos sem entrada para clientes de baixa renda e descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo. Vamos aos detalhes, com Odineia Araújo. O feirão limpa nome do Procon Amazonas, que desde o último dia 13 de março atende também na Assembleia Legislativa do Estado, foi prorrogado. A ação, que deveria ter encerrado na sexta-feira passada, agora pode ser acessada até essa sexta-feira, dia 22, devido à alta demanda do público. O feirão limpa nome está à disposição dos consumidores de 8 da manhã até 2 da tarde no mini plenário Cônego de Azevedo, na Casa Legislativa. A iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa tem o objetivo de garantir a resolução de dívidas junto às concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus. Segundo o presidente da comissão, deputado Mário César Filho, os descontos nas dívidas com as concessionárias de água e energia podem chegar a até 90%. Tem a presença aqui da Amazonas Energia e da Águas de Manaus, que disponibilizou esses descontos especiais que vão até 90% de desconto, até 120 meses para pagar, e também em alguns casos pode dar zero de entrada. Então você que é consumidor, você que está em algum débito com a Amazonas Energia, com a Águas de Manaus, essa é uma oportunidade única, porque os descontos eles são exclusivos e especiais para esse feirão. Então a gente prorrogou essa sua oportunidade. Consumidores de baixa renda podem negociar suas dívidas sem entrada. Já os demais clientes podem parcelar com entrada mínima de 10% e descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo, descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo do débito, e parcelamento em cartão de crédito em até 18 vezes com juros da máquina, dentre outras possibilidades de negociações. Os consumidores devem comparecer munidos de documentos pessoais, como RG e CPF, e a conta de energia ou de água. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, o Comitê de Política Monetária do Banco Central fez hoje mais um corte na taxa básica de juros, dando sequência às quedas previstas no final do ano passado. O corte foi de 0,5 pontos percentuais, levando aí a Selic a 10,75%. Antes, a taxa estava aí, Carlão, em 11,25% do ano. Mix. Agora 6h29 em Manaus. Continue ligado em 100,7. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai saber que 16 mil novas carteiras de identidade estão esquecidas lá nos PACs, hein? Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, tempo e temperatura, é a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira já, hein? Será que nós teremos uma quinta-feira chuvosa, dando sequência, a todos esses dias anteriores? Previsão do tempo com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo o Clima Tempo, as chuvas seguem intensas aqui na nossa capital até a próxima segunda-feira. E aí, nesta quinta-feira, dia 21 de março, nós teremos aí sol com algumas nuvens, chovendo rápido durante a manhã e também com chuva à noite. A mínima fica aí na casa dos 25 graus e a máxima 31 graus. Mix.
o nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 8 centímetros acima do nível do mar. E atenção para esse dado, essa informação. Nessa mesma data, no ano passado, o Rio Negro estava 2 metros e 56 centímetros mais cheio. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha lá, em autoridades ambientais estão buscando soluções para a poluição nos principais igarapés aqui de Manaus. Inacreditável, isso é muito bom. A discussão foi mais recente, aconteceu hoje na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, que foi realizado um seminário para discutir a poluição, hein, Nath? Essa poluição é grande, né, Carlão? A gente caminhando em qualquer orla da urgente, cidade, né, Nathalie, você consegue, né, visualizar. Inclusive, sim, a principal porta de entrada da nossa cidade, ali a orla da Manaus Moderna, tá tomada de lixo, né? O rio começou a subir, com a seca veio à tona o lixo e agora com a subida das águas da mesma forma. E aí todo o objetivo desse seminário, dessas discussões, Carlão, é falar sobre a ocupação das margens dos igarapés e dos rios aqui na nossa capital e também a baixa infraestrutura nesses locais. Quem acompanhou esse seminário e traz pra gente agora os detalhes é o repórter Rodrigo Soares. O crescimento desordenado na capital amazonense trouxe problemas graves ao meio ambiente. Problemas que se tornaram crônicos ao longo de décadas. A degradação dos igarapés de Manaus tem gerado debates entre autoridades ambientais que buscam soluções para toda essa poluição. A discussão mais recente aconteceu na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, onde foi realizado um seminário para discutir o tema. O objetivo é discutir sobre a ocupação das margens dos igarapés, a baixa infraestrutura nesses locais, como afirma Alexandre Ribas, que é diretor da Escola de Contas. A sociedade vindo para cá, discutindo, a imprensa levando esse assunto, vai contribuir com certeza para que haja, no mínimo, uma reflexão sobre o que devemos fazer para preservar os nossos recursos naturais. Para o procurador de contas do TCE, Rui Marcelo, a ideia do debate é fazer a indução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos no Amazonas. Precisamos unir esforços com a sociedade, os agentes executivos responsáveis pela concepção e execução da política pública, os órgãos de controle, para fazer uma grande movimentação que começa com este seminário, para que tenhamos no futuro próximo tanto o saneamento básico, saneamento ecológico, assim como a preservação e o adequado gerenciamento dos nossos recursos hídricos. Toda essa preocupação leva em conta que a capital amazonense possui mais de 1.600 áreas consideradas críticas para desastres ambientais, justamente nas margens dos igarapés. Durante o debate, o diretor-presidente da concessionária de água, Diego Dalmagro, disse que é preciso universalizar o esgotamento sanitário da capital, mas que isso só deve acontecer em 2033. Isso está totalmente vinculado ao marco legal do saneamento, né? Manaus é uma das cidades que demonstrou um dos maiores programas de avanço de pessoas atendidas para os próximos anos. Nós estamos falando que em 9 anos serão quase 3 milhões de rede coletora de esgoto, praticamente 75 estações de tratamento de esgoto implantados na cidade. A qualidade da água dos igarapés de Manaus também foi debatido no seminário. Inclusive, as autoridades de meio ambiente defenderam a regulamentação das ocupações de flutuantes nas bacias hídricas no entorno de Manaus. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h35. Você no melhor Mix do Brasil. O governo do Amazonas cobra em 14% dos salários dos aposentados e pensionistas para custeio do programa de previdência dos servidores estaduais. A determinação consta em lei complementar do último dia 13 de março deste ano, aprovada inclusive pelos deputados do Amazonas e sancionada pelo governador Wilson Lima. A cobrança nunca ocorrida na história do Amazonas revoltou inclusive, Carlão, os servidores aposentados e também aqueles que estão ali tentando se aposentar. A gente vai trazer agora os detalhes na reportagem de Odinei Araújo.
última quarta-feira, dia 13 de março, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a Lei Complementar 262/2024, que alterou o regime próprio da Previdência Estadual. Na prática, isso significa um desconto de 14% no pagamento de servidores aposentados, pensionistas e segurados, conforme explica Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, Sindicato dos Servidores da Educação no Amazonas. Mais um golpe contra os trabalhadores. No último dia 13, saiu uma lei complementar assinada pelo governador do estado que irá tirar 14% do salário de aposentados e pensionistas. Não sei de onde vem tanto ódio contra os trabalhadores. Trabalhadores aposentados e pensionistas já recebem tão pouco e, infelizmente, serão duramente atacados. É preciso que os trabalhadores estejam de olho no nosso empregador. Por que isso? De acordo com o projeto do governo do estado, o desconto nunca visto no Amazonas é para manter o regime de previdência do estado. Segundo o setor jurídico do Sinteam, o desconto previdenciário de aposentados é permitido pela reforma da Previdência, mas apenas se a pessoa decidir continuar trabalhando após a aposentadoria. O professor Ricardo Araújo, que está prestes a se aposentar, publicou nas redes sociais a sua indignação com o desconto e questiona se os benefícios dos servidores da ativa serão mantidos aos aposentados, que continuarão contribuindo com a Previdência. Nós que passamos uma vida toda pagando, que quando nós nos aposentamos não temos direito sequer a um plano de saúde, agora iremos pagar para o Estado 14% daquilo que nos é devido. Pior de tudo é que recentemente o governador do estado do Amazonas retirou do Amazonprev 680 milhões numa péssima administração onde ele não está sabendo gerir o estado do Amazonas, e quem vai pagar o preço é você e eu. Eu que daqui a alguns dias, uma semana e meia, estarei me aposentando na minha primeira matrícula como professor. Vou ganhar de presente exatamente o quê? Continuar pagando o desconto do Amazonprev. A pergunta que fica, senhor governador, e demais deputados que fazem o que bem entendem e prejudicam diretamente todos os funcionários públicos do estado do Amazonas é: já que nós vamos contribuir igual o ativo, nós teremos direito ao plano de saúde? Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A região norte foi a que teve o menor aumento no número de devedores em fevereiro deste ano, em comparação ao mesmo mês do ano passado. O repórter Felipe Távora conversou com os especialistas para tentar entender o porquê, qual foi o motivo aí para a região norte ter o menor aumento no número de devedores. Vamos conferir aí na reportagem. O número de inadimplentes no país aumentou 2,79%. O cálculo foi feito com referência a fevereiro de 2024 em relação ao mesmo mês do ano passado. Dentre as regiões do Brasil, a Norte foi a que apresentou menor aumento de devedores. O economista Altamir Cordeiro considera que, apesar da queda apresentada no norte do país, o número de inadimplentes ainda é muito elevado. O profissional entende que a causa para o aumento do número de devedores se dá pela instabilidade que a economia brasileira ainda apresenta. Apesar de uma pequena queda, constatamos que o brasileiro ainda não sabe lidar com essas dívidas, muito das quais tem fatores estruturais e conjunturais. O brasileiro, na sua grande maioria, por falta de educação financeira, ainda não sabe lidar com o dinheiro, principalmente com o uso de cartões de crédito. Por outro lado, a economia ainda não tem o perfil daquele crescimento sustentável para manter os empregos. E muitos desses brasileiros, quando perdem os empregos, eles priorizam a alimentação e a moradia nos gastos pessoais e deixam de pagar as contas, principalmente contas dos bancos e também de água, luz, e entre outros. O número de inadimplentes
inadimplentes no Brasil registrou leve queda de 0,49% em fevereiro, na comparação mensal, mas ainda atinge um nível alto da população, cerca de 66,64 milhões de devedores. A economista Michele Aracati chama a atenção para o fato de que as regiões norte e nordeste do país sempre estiveram à frente das demais no número de inadimplência, o que demonstra que os dados mais recentes geram otimismo. Então são dados muito positivos que favorecem a economia regional e fazem aí com que os consumidores possam voltar a consumir produtos e também adquirir serviços, o que vai refletir também na venda do comércio e também na circulação de renda na economia regional. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O indicador aponta ainda que 40,60% dos brasileiros adultos estavam com as contas negativas no mês passado. A economista Denise Kassama interpreta os dados como indicadores de uma melhoria de renda geral na região norte, o que possibilitou a diminuição dos devedores. Até que, enfim, a gente está tendo algumas notícias positivas em relação ao Amazonas, né? Porque até ano passado a gente era o melhor dos piores em tudo que era indicador econômico. De uma forma geral, há uma melhoria na economia do estado como um todo, tá? Então, vamos torcer aí que isso se permaneça, né? Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h42, você no melhor mix do Brasil. Olha aí, mais de 16 mil carteiras de identidade nacional não foram retiradas dos PACs do Serviço Pronto Atendimento ao Cidadão em Manaus. Esse levantamento, Carlão, ele foi feito aí pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, que agora, inclusive, está convocando a população amazonense, a população manauara, para fazer aí a retirada dos documentos, como explica Rodrigo Soares. Cerca de 16.497 pessoas que solicitaram a emissão da carteira de identidade nacional não foram retirar os documentos nos postos dos PACs de Manaus, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. O diretor do Instituto, Mahatma Porto, informou que o atraso da população em buscar a carteira de identidade nacional acaba gerando um transtorno na logística e armazenamento dos documentos. De acordo com Mahatma Porto, todos os dias o Instituto libera cerca de 1.300 vagas para atendimento. Essas vagas são todas consumidas e todas as pessoas são atendidas. Todos os dias o Instituto de Identificação libera cerca de 1.300 vagas para atendimento, né? Essas vagas no dia seguinte são todas consumidas, né? Todas as pessoas são atendidas, as que comparecem, né? O resultado disso é que as carteiras de identidade estão saindo, estão chegando nos postos, né? Mas a gente tem notado que um número muito pequeno de pessoas vem retirar o seu documento, né? Isso é prejudicial, né, para o sistema, porque quanto mais carteiras separadas a gente tem lá, maior a logística, a necessidade de guardar esses documentos. O Estado começou a emitir a nova carteira de identidade nacional de forma gratuita em abril de 2023. Desde o início das atividades, a procura tem sido volumosa, mas em contraponto, a quantidade de pessoas que têm deixado de ir buscar o documento também é expressiva. A Secretaria orienta ao cidadão que já solicitou a sua carteira de identidade que pode e deve realizar o acompanhamento da emissão do documento no mesmo site em que realizou o agendamento. O link está disponível no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas e da Polícia Civil do Amazonas, na aba Consultar Agendamento, como explica o diretor do Instituto, Mahatma Porto. Nós fazemos aqui um apelo, né, para que uma conscientização, para que você que tirou sua carteira de identidade acompanhe no site, né, o site sim.am.ssp.gov.br, e lá você pode fazer o acompanhamento do seu atendimento, né, pelo número do CPF ou pelo número do protocolo.
E ali você vai ter o acompanhamento, né? As fases que estão seguindo até que o seu documento fique pronto, para que você possa também fazer uso da versão digital, né, do documento no seu celular através do GovBR. Outro meio disponibilizado pela SSPAM é solicitar a informação para a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública. Para isso, a Secretaria deixa à disposição o número de WhatsApp 99186-4344. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 45 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar. E agora nós vamos para Brasília, hein? Vamos conectar o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Olha só, Cadu, 291 móveis do Alvorada, tidos como perdidos, né? Estavam sumidos. Na gestão do Bolsonaro foram encontrados agora, isso? Teve algum milagre aí? Estava escondido aonde? Isso estava na casa de alguém, Cadu? Boa noite. Alô? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, se foi milagre, foi o milagre da materialização, né? Do nada, do Neida apareceu, né? Esse 261 imóveis ao todo. Se não foi milagre, foi incompetência, né, Carlão? Porque o governo Lula simplesmente agora que veio descobrir, perdão, por meio de uma matéria da Folha de São Paulo, que de fato reencontrou esses móveis que estavam no depósito da Presidência da República. Sim. Carlão, vamos contar essa história. Lá no final de 2022, logo após as eleições, né? O presidente eleito, Lula, junto com a primeira-dama, a Janja, eles foram no Palácio do Alvorada, inclusive uma equipe de TV, da TV Globo, no Fantástico, deram uma olhada em todo o prédio, né, do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto, olharam lá que os móveis estavam quebrados, que havia muito objeto danificado, patrimônio, né, patrimônio público danificado, e o Lula deu uma entrevista dizendo que havia desaparecido imóveis. Alguns móveis desapareceram. E aí, essa informação, e aí isso deu motivo para que o Lula alugasse o apartamento, né? Ficasse por algum tempo em um edifício aqui, como casa oficial, né? Pagou aí uma bagatela de 260 mil reais, ou algo do tipo. E aí fizeram uma moradia provisória da Presidência da República no centro de Brasília. E aí compraram também móveis, né? Compraram móveis novos para a Presidência da República, para o Palácio do Planalto. E aí, Carlão, o que aconteceu? Logo em janeiro de 2023, aliás, antes de 2023, no final do ano, com a averiguação, com a constatação, segundo eles, ali de que alguns móveis haviam desaparecido, o pessoal do patrimônio da Presidência da República, eles fizeram uma contagem e aí eles apontaram que havia o desaparecimento. Em fevereiro de 2023, o pessoal do patrimônio fez uma nova contagem e aí esse desaparecimento caiu para 81 móveis, né? E aí, em setembro de 2023, fizeram uma nova análise, uma nova verificação e descobriram que estava tudo lá. Não havia nenhum objeto havia sido extraviado. Agora, interessante, Carlão, que isso foi em setembro de 2023, essa informação, né? E o governo ficou calado, o presidente Lula ficou calado, a Janja também. Poderiam ter se retratado. Olha, gente, não desapareceu nada. A gente aqui verificou, o pessoal do patrimônio fez uma recontagem, porque são 3 depósitos que da Presidência da República aqui em Brasília. Inclusive, tem 2 que são fora do plano piloto. Então, pode ter havido alguma falha de comunicação, sei lá, poderiam dizer qualquer coisa, né, Carlão? Só que ficaram caladinhos e mantiveram a narrativa de que o governo anterior havia saqueado, digamos assim, o prédio do Palácio do Planalto, o que é muito grave, né? E agora veio essa matéria jornalística da Folha de São Paulo, que caiu meio que bomba aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque coloca nas costas do presidente Lula e também na de Janja a pecha de mentiroso.
né, de que ele ou de omisso, né, porque ele sabia que não havia um problema, mas se manteve calado apesar de sua denúncia, ou de mentiroso, porque ele fez uma acusação de que a família Bolsonaro, o governo Bolsonaro, teria saqueado móveis, né? E o próprio Jair Bolsonaro foi às redes sociais e disse que o presidente Lula incorreu de uma falsa denúncia né, de roubo, de furto, né? Então é uma situação grave, causou um problema político ainda maior. A gente sabe que o governo atravessa um momento muito difícil, né? São notícias boas somente na parte da economia, mas isso não basta, né? Existem outros contextos aí que o governo, questões ideológicas que o governo vem falhando e muito, né? Cometendo sucessivos erros um atrás do outro, e junta-se mais esse problema que inclui principalmente a Janja, porque ela acabou criando um atrito com a Michele Bolsonaro. Um problema doméstico, eu diria, né, meu? Exato. Problema entre primeiras damas, né? Doméstico. Primeiras damas, elas ficaram uma mandando rusga para outra, né? Uma acusando, a outra devolvendo. Então ficou essa questão, porque se trata de um imóvel oficial, se trata da casa do presidente. As mulheres, nesse contexto um pouco conservador, as mulheres cuidam da casa. Então a Janja, ela fez essa denúncia dizendo que a casa foi saqueada, e Michele estava lá revidando e tal, devolvendo, e deixou passar. E veio essa informação que caiu como uma bomba. Carlão e Nath. Cadu, conta pra gente, os senadores aí, integrantes da CPI da Covid, eles tentaram ressuscitar agora esse relatório e estão pedindo aí a retomada das investigações à Procuradoria-Geral da União, é isso? Isso mesmo, Nath, mas tem um motivo isso daí. O grupo de senadores, né? Aquele grupo que na época era de oposição ao governo Bolsonaro, foi lá ontem à noite, por volta das 8 da noite, lá com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para pedir o desarquivamento de algumas ações que foram arquivadas pelo então Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Então, a condição seria que tivesse que surgir um fato novo, e segundo esse grupo, né, tem fatos novos aí que podem ser acrescidos às ações, e dessa forma essas ações elas podem ser desarquivadas, os processos voltarem a ser investigados. Um desses senadores que está nesse pedido de desarquivamento é o senador Omar Aziz. E o Omar Aziz, ele fez um pedido especial, Nath, com relação a uma ação contra o governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima, a gente sabe, ele está incluído entre os indiciados no relatório final da CPI, né? Por omissão, entre outros crimes, né? Que justamente pela falta de oxigênio, né? Pela compra dos respiradores na loja de vinho, toda essa situação. Outros, né? Exatamente, mas precisamente com relação à questão da crise do oxigênio, né, que matou dezenas de pessoas. Então, na época, estava aquele general Pazuello, que ficou aquela briga, quem vai, quem fica, quem faz, quem não faz, e acabou que gerou uma crise enorme, morreram muitas pessoas, e o governador Wilson Lima foi ali incluído, indiciado por omissão, entre outros crimes, né? Então, o Omar Aziz, ele pediu, e o Paulo Gonet respondeu o seguinte, que ele vai solicitar do Ministério Público Federal aí no estado do Amazonas para trazer de volta essa ação, porque Augusto Aras havia bloqueado. Então essa ação ela vai voltar do cemitério, vai voltar dos mortos, né? E aí o governador Wilson Lima passará a ser alvo de uma investigação da PGR, por parte do Ministério Público Federal do Amazonas. E aí vão verificar se a possibilidade ou não de encaminhar a denúncia ao STF, porque se trata de foro privilegiado. Então o objeto é esse. Teve a questão da Covid, vários processos aí, são dezenas de pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no bojo desse grupo de pedidos tem uma ação contra o Wilson Lima nesse jogo, e que possivelmente essa ação vai para frente, sim.
Nath e Carlão. Beleza, então, Cadu, obrigado mais uma vez pela sua participação e amanhã a gente fala mais. Acabou meu tempo, Brasília. Acabou, né? Tem que otimizar melhor esse tempo, meu querido. Eu tenho uma matéria aqui importante. Hoje eu tô no improviso, meu amigo. Hoje eu tô no improviso, na rua aqui, contando toda essa história para vocês. Mas hoje Brasília ferveu, meu amigo. Forte abraço para vocês. Valeu, amanhã a gente volta com você. Um abraço. Boa noite. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Agora nós vamos conferir previsão do tempo, hein, Nathalie Moraes, para hoje à noite, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Climatempo, é bom os manauaras pegarem ali o cobertor, porque a noite promete ser de muita chuva aqui na nossa capital, principalmente a partir das 8h30 da noite, segundo o Climatempo. A temperatura deve ficar aí, a mínima na casa dos 25 graus e a máxima na casa dos 29 graus. Mix. Economia. Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar voltou a ser comercializado abaixo de R$5, ao fechar em baixa de 1,09%, cotada a R$4,97. O euro também fechou em baixa de 0,6%, cotados aos R$5,43. Já o Bitcoin, Carlão, fechou em alta de 0,89% aos R$330 mil. E o Ibovespa fechou em alta de 1,16% aos 129 mil pontos. Mix. Saem para ajudar os brasileiros com dívidas de contas, como água, luz ou débitos com as contas de telefone celular ou fixo e internet. A Serasa vai dar auxílio de R$100 no processo. Olha, é uma ajuda e tanto, né, Carlos? A gente está falando aí de R$100 para os primeiros 5 mil consumidores que regularizarem aí os débitos. Olha só que ótima dica. O benefício será concedido aí a quem pagar, Carlão, somente via Pix, né? Esse benefício é só via Pix e através ainda do aplicativo aí, pelo app do Serasa. Quem vai trazer mais detalhes pra gente aí sobre essa bonificação, sobre esse descontaço, é o repórter André Meirelles. O benefício vai ser concedido a quem pagar via Pix pelo app da Serasa. O incentivo começa a ser oferecido a partir desta segunda-feira para os primeiros 5 mil consumidores que regularizarem débitos no total de R$200 ou mais. As contas que podem ser pagas são de água, luz, gás, internet ou de celular. A iniciativa faz parte do Mega Feirão Serasa, mutirão nacional formado para combater a inadimplência no país. O benefício de R$100 vai ser depositado na carteira digital Serasa até o dia 30 de abril, desde que comprovado o pagamento da dívida. Os acordos podem ser feitos à vista ou parcelados via Pix e exclusivamente pelo app da Serasa. O auxílio vale para negociações feitas entre 18 e 24 de março para os 5 mil primeiros consumidores. Para aproveitar as ofertas até o final de março, os consumidores podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do Mega Feirão Serasa e Desenrola de forma online. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Asprom Sindical, inicia nesta semana mais uma campanha salarial e vai reivindicar da Secretaria de Educação do Estado um reajuste salarial de 17%. Além desse item, a pauta tem mais 22 itens referentes à melhoria da carreira do magistério. A pauta aponta ainda para o que os profissionais de educação chamam de descaso do governo do Amazonas com a categoria. O sindicato disse que aguarda uma resposta até amanhã. Caso não haja negociação, vai convocar uma assembleia já para o próximo sábado. E o sindicato já chama a atenção dos professores e pedagogos. Se nada for feito, o governo não dará a mínima importância para as reivindicações. 18 horas.
Hora 6h59, Nath, terminando mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.